Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma tarde, né? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. E essa paz vai ser tirada, viu? Essa paz, ela vai ser removida por um pouco de tempo. Durante 7 anos de tribulação, estamos sempre batendo na mesma tecla, sempre falando a mesma coisa. Após o arrebatamento da igreja, após a retirada daqueles que aceitaram Jesus aqui na face da terra, após a nossa retirada, vai vir 7 anos de tribulação, já está na Bíblia. E os primeiros 3 anos desses 7 anos é chamado de falsa paz, trazida, promovida pelo governo mundial, que as nações europeias vai eleger, e só não pode eleger esse ditador mundial por causa do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, para morar no coração de todo aquele que converte a Jesus. Aleluia. Então os cristãos evangélicos, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, por ter esse Espírito Santo da verdade que desceu, ele é a pedra de tropeço para que as nações não venham eleger o governo mundial para reinar, governar sobre vocês que ainda não entraram pela porta, não nasceram de novo, não se converteram a Jesus Cristo. Então, vocês nessa situação estão à mercê da sorte, está na Bíblia, amém? Mas, quando a igreja subir, aí você vai ver todas essas coisas acontecer, e vai lembrar, bem que eles pregaram, bem que eles falaram. Então é melhor ser um cristão agora, é melhor aceitar Jesus, é melhor abandonar a apostasia, a incredulidade, tudo que não presta, e entrar pela porta que é Jesus, enquanto essa porta da graça se encontra aberta, amém? A porta da graça vai se fechar com o arrebatamento da igreja. Aí você vai ver as nações eleger o governo mundial. E nesse processo dessa eleição, ele já vai entrar no comando, já com seu código mundial, 666. Está lá no Apocalipse capítulo 3, e o versículo 16, está assim, ó: e faz que a todos, pequenos, ricos, pobres, livres, seja dado um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver o nome da besta. Aqui há entendimento. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é o sistema de um homem, e o seu número é 666. Tá entendendo? Semana passada, agora, passou no jornal que aqui no Brasil as pessoas estão pondo chip. Aí eles falam, tá colocando cachorro, e agora as pessoas também. Aí entrevistou aquele que recebeu o chip, com um sorriso até no canto da orelha. Que maravilha! Meu Deus do céu! Aleluia! Então já está fazendo um ensaio. Já estão ensaiando, porque isto é inevitável. Após o arrebatamento da igreja, faz todo mundo aderir, a aceitar o Código Mundial. Principalmente as pessoas que têm loja, oficina, grandes empresas. Eles não vão querer fechar a porta. Estou dando informação muito importante, hein? Aleluia. Vai pro YouTube aí, ó. Semana que vem, talvez hoje. Presta atenção. Imagina, a igreja de Jesus sobe. Pá, vai embora. Muito bem. Aí, as nações já estão no andamento e vai continuar a procurar eleger o governo mundial. Mas como eles vão eleger o governo mundial?
Primeiro, você vê essa quebradeira que está tendo em todos os países? Isso é programado por eles. Essa dívida, todas essas guerras, todas essas lutas, não vem por acaso. Primeiro, a Bíblia está escrito. Segundo, Deus usa eles para enviar a operação do erro através deles, por eles, porque assim eles querem. O apóstolo Paulo diz assim, ó, porque Deus enviará a operação do erro em todas as camadas, religiosa, moral, política e por aí vai. Então você começa a juntar esse quebra-cabeça, pai, sem aceitar Jesus, sem converter Jesus, para ele liberar o Espírito Santo da verdade, que nos mostra todas essas coisas com antecedência, você não vai entender nada. Meu Deus do céu. Então, peraí, a igreja vai embora, pá. E toda essa quebradeira, essa dificuldade, igual os jornalistas aí fazem um bom trabalho, mostra tudo que é desgraça e mais desgraça que passa na sociedade. Bom, se os governantes quisessem, pararia com isto. Mas não para, não quer parar. Até eles tentam, entre aspas, fazendo vista grossa, eles tentam. Mas não conseguem acabar com isso. Primeiro já está dito, a violência vai aumentar mais e mais. Tudo que é de ruim vai aumentar, vai proliferar. Irmão, vamos orar para o Brasil melhorar. Vamos orar para Deus abençoar a raça humana. Pode até orar, mas desse ponto de vista, Deus não vai ouvir, né? Vai falar assim, ó. O que há de vir virá, tem que cumprir. Dias piores virão. Dias piores virão. Lançamos um vídeo aí, ó. Dias piores virão. Obrigado a você nas redes sociais aí que acessaram esse vídeo. Graças a Deus, muito obrigado. Lança pra frente. Mas vamos lá. Antes de ministrar aqui, uma palavra que está em Atos Apóstolos, depois eu falo o capítulo e versículo. Presta atenção. A igreja sobe. E todo esse caos mundial vai piorar. Se bem que é programado por eles. É eles, os nossos governantes, é que provoca isto. Provoca isso. Muito bem. A igreja vai embora. Aí eles vêm, apresentam o governador mundial. É isso que as nações europeias estão querendo. Se você ler lá, Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 4, 5, 6, e 7 e 8, você vai ver que no versículo 4, os 4 animais que simbolizam as 4 nações poderosas que já se passaram. O primeiro animal, no versículo 4, capítulo 7, era um leão com asa de águia. Foi Babilônia, 606 a.C., ou seja, 2.600 anos atrás. Babilônia já se foi. Cadê Babilônia? Israel tá aí, ó. O povinho desse tamanho agora já tá aí, ó. Agora o segundo animal, versículo 5, do capítulo 7 de Daniel, ele viu o urso com 3 costelas na boca. Já explicando no vídeo aí que é as 3 costelas, o urso, mas vamos adiantar. Foi o Medo e Persa que venceu a Babilônia. Cadê os Medo e Persa? O segundo império mundial. Já se foi, sei pra onde. E o terceiro animal que Daniel viu, no capítulo 7, versículo 6, o leopardo, 4 cabeças e 4 asas. Já explicamos isso em outros vídeos também nesse canal. Amém? Então, era o império de Alexandre o Grande, terceiro império mundial. Cadê o império de Alexandre o Grande? Alexandre o Grande. Já se foi. Israel tá aí. Tá vendo? Caiu a ficha? Pegou a lança? Amém? Glória a Deus. Aí depois, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 7, Daniel vê uma besta. Nem identidade tem, esse quarto animal. Uma besta com 10 chifres. Presta atenção, vocês que são crentes. Presta atenção. Uma besta, um animal, com 10 chifres na cabeça. Esta besta é o Império Romano. Cadê o Império Romano? Império de Ferro. Já se foi, acabou. Israel tá aí. Aleluia. Agora nós temos aí a Europa, os 10 países confederados, que é mesma a Roma da época de Jesus. Porque veja bem, presta atenção, para casa. Quem foi o sucessor de Babilônia? Foi os Medo e Persa, o peito da estátua, lá do capítulo 2. Dário e Sírio, Medo e Persa, muito bem. Quem foi o sucessor do Império Medo e Persa no passado? Vai lá ler a história para você ver. Foi Alexandre o Grande, a Grécia, o terceiro Império Mundial. Amém? Muito bem. Quem foi o sucessor do Império de Alexandre o Grande? O Império Romano, muito bem. E Roma não teve sucessor. Como ela não teve sucessor, agora os 10 países confederados é o mesmo Império Romano, porém moderno.
Tanto é que você vai ver a afirmação disso aí, que esses países, a Europa unificada, vai eleger o governo mundial. E a Bíblia já fala dele, tanto no Velho Testamento como no Novo. Eu vou falar onde está no Velho, para casa, e vou falar onde está no Novo, para casa. Só duas informações, entre tantas que tem do lado e do outro. Amém, glória a Deus? Vamos lá então, no capítulo 7 de Daniel. Embora que ele viu o urso, ou seja, o leão, o urso, o leopardo e a besta, até o versículo 7, versículo 4 ao versículo 7. Agora o versículo 8, presta atenção. No versículo 8, Daniel 7, Daniel vê aqueles 10 chifres da besta. Ele fala, estando eu considerando aqueles 10 chifres, eis que no meio deles levantou a ponta pequena e falou coisa contra o Altíssimo. Essa ponta pequena está em aberto. Essas 10 pontas estão em aberto. Está se formando agora, na nossa época, nos países confederados da Europa. Assim que nós, os crentes, cá fora, eu vou mostrar isso aqui para vocês aqui, no arrebatamento. Assim que nós formos embora, presta atenção. Eles, essas 10 pontas, esses países, vai eleger essa ponta pequena. Do Daniel 7, versículo 8. Você quer ver uma coisa aqui? Você vai olhar aqui, desses 10 pontas, levantou a ponta pequena, não é? Então, convido você a ir lá em 2 Tessalonicenses. Não é o estudo não, viu? Aqui é só em tradução. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está assim, ó. O anticristo. Então, se você quiser saber como que é essa ponta pequena realmente vai ser o anticristo, o governo mundial, que vai governar sobre vocês que não são cristãos, vai ficar para trás. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A partir do versículo 6, Paulo deixa uma advertência para nós os crentes, quando ele fala, agora presta atenção, hein? Por que as nações não elegeu o governo mundial sobre vocês? Presta atenção, já citamos. Por causa do Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, está no coração de todo aquele que converte a Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E quando nós formos embora, olha o que o apóstolo Paulo diz, entre tantas passagens, olha o que ele diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 6. Paulo diz assim, ó, agora vós, primeiro ponto, esse pronome vós é os crentes, é os evangélicos, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo vai cascar fora. Amém? Muito bem. E agora, vós sabeis o que o detém. Ó, tem alguém detendo alguma coisa aqui. Quem é? É o Espírito Santo, que é o detentor para essas nações não eleger o governo mundial. Porque os crentes, a igreja, os evangélicos, ainda está aqui na face da terra. Pois é o corpo de Cristo, que é a habitação do Espírito Santo, que era o dia que ele desceu do Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, ele desceu para morar no nosso coração. Agora pergunta agora, por que as pessoas são incrédulas a isso? Se o pregador está pregando para você, mostrando no GPS de Jeová, o livro, capítulo e versículo, sua criatura, vai lá, confere. Por que não confere? Talvez prefere descer a lenha dos crentes, descer a chicotada dos evangélicos, vendo nós como, sabe o apóstolo Paulo diz? Que a sociedade nos considera como escória. Como escória, é isso. Muitas vezes nós cristãos, para muitas pessoas da elite da cidade, é como escória, crentes, mas nós estamos com a verdade que é Cristo, aleluia, no nosso coração, aleluia. Ah, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vamos lá. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Tá vendo aí? O detentor é o Espírito Santo. Quando ele sair para levar a igreja a encontro do noivo, que é Jesus, que nós é a noiva, aí o caminho vai estar aberto. Aqui o versículo 7 está assim, ó. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste. Quem? O Espírito Santo. Em quem? Lá vindo nos crentes.
Ele que está resistindo. Somente a um que agora resiste. O Espírito Santo não vai deixar as nações europeias eleger o governo mundial para governar sobre vocês que não são crentes, enquanto a igreja, a noiva de Cristo, estiver aqui na face da terra. Aleluia, maranata. Vai pro YouTube. Aquele vídeo aqui, ó, de domingo passado já está lá, viu? Você pode acessar aí no seu YouTube, canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Domingo passado foi filmado aqui, já está lá. Aleluia, glória a Deus. Então está aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio, seja o quê? Até que do meio, seja o quê? Tirado do meio do quê? Deste mundo perdido sem Jesus, porque Jesus disse, eu sou a luz dos homens, aquele que me segue não anda em trevas. Repetimos a mesma advertência àqueles que não aceitaram Jesus. Enquanto vocês não converterem, não aceitarem Jesus, vocês estão nas trevas, treva espiritual, porque literal o sol nasce para todos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, Deus manda sol para todo mundo. Aleluia. Tá vendo aí? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado, até que do meio seja tirado, até que a igreja seja arrebatada, até que a igreja vá embora, até que o lavado, remido do sangue de Jesus tem que cascar fora desse mundo, descompromissado com essa palavra. Não tem compromisso com aquilo que Jesus ensinou. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vai, Senhor. Vai, Senhor, irmão. Amém. Vamos você ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus. A gente tem que pedir isso. Tentar ser cristão. Não tem religião, não. Não tem nada. Tem que ser cristão. É difícil. É difícil para passar. Não pode passar. Eu vou continuar aqui. Vai dar a conversa, vai. Amém? Obrigado. Outra coisa. Paulo apóstolo também, ele já falou, você passou os dias em de status, né, de deuses e deuses e deuses. Lá na última que ele passou, lá estava escrito assim. Daí Atenas. Ao Deus os conhecidos. Ao Deus, esse que é meu Deus. E ele pregou em cima daquele altar ali, ao lado daquele altar ali. É esse aqui. Agora, esses caras aqui não tem religião, não tem Você religião. que ele eclesiástico, eu sou. Você tá no YouTube aí, viu? Só apareceu. Aleluia. É difícil. Aqui a perseguição é grande. Nossa. Somente a um que agora resiste, até que do meio ser tirado. E então, ó, tá vendo aqui? Quando os crentes embora. E então, tá vendo aqui? Quando a igreja foi embora, for arrebatada. E então, sim, tá dizendo Paulo aqui, tá dizendo aqui, Tessalonicenses, Paulo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua volta. Aleluia. Ele vai voltar literalmente, depois que levar a igreja, 7 anos depois, ele desce literalmente no Monte das Oliveiras. Aleluia. Mas ele vai descer assoprando tudo. Aleluia. Igual está na estátua do rei Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, versículo 34. Fala sobre a pedra que atingiu a estátua do pé e ó, desfez toda aquela estátua. Isso é outra história do lado da escatologia. Aleluia. Vamos orar a Deus. Eu gostaria que você, agora que vai começar o estudo. Aleluia. Maranata. Não tem nada a ver com o comentário aqui agora. Acabamos de comentar. Amém? A palavra hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, é o seguinte: Filipe e o eunuco. Todo mundo sabe essa passagem, né?
A maioria de nós cristãos conhece essa passagem, prega ela dentro das quatro paredes. E muita gente cá fora que não é crente em Jesus, mas conhece um pouquinho dessa passagem. Mas vamos observar, parafrisar alguns pontos aqui que passam despercebido. Amém? Vamos lá. Lápis, papel e caneta, principalmente, pega sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 26. Você vê aqui que Pedro e João, ele estava caminhando, fazendo a obra, e Filipe estava com eles. Eu não quero entrar por menor do histórico antes desse acontecimento, mas aqui estava Filipe, João e Pedro. Já havia libertado o feiticeiro lá, aquele mago lá, e Pedro já havia orado para imposição de mãos, para que as pessoas falassem língua e foram batizados. E aquele Simão lá viu aquilo, já meteu a mão no bolso. Ô Pedro, quanto você quer, quantos lobos guará aí você quer para me ensinar essa mágica de fazer as pessoas falar outra língua? E já começou a tirar guará, surubi, que é coisa. Aí Pedro falou, você tem vários cristãos, não, mas presta atenção, o negócio não é assim não. Aleluia. É outra história. Deixa eu ficar calado aqui, que senão vai apertar pro nosso lado. É ruim. Fecha os bastidores, pelo amor de Deus. Aleluia. Ô irmão, você falou pelo amor de Deus, não tomar o seu santo nome em vão. Ó, é? Santinho, glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela advertência. Vamos lá. Aí, lá vai Filipe com Pedro e João. O caminho, Deus já fala com Filipe em particular. Olha aqui está no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, você lembra da mensagem de Jonas? Duas mensagens. Jonas foi chamado, Deus fala, põe-te de pé e vai a Nínive, e caçou porão do navio, não foi? Sábado passado, domingo passado, nós ministramos aqui que Jonas foi para Nínive, pregou em Nínive, não foi? O Senhor falou para ele, põe-te de pé. Agora que você vê que o Senhor fala para o Filipe, levanta-te, põe-te de pé e vai para o lado do sul. Eu quero chamar a atenção de você, que Deus sempre manda a gente ficar de pé. Levanta-te, fica de pé, o Senhor quer falar contigo. Aleluia. Foi assim com Samuel. A mãe dele era estéril, ela orou a Deus, se tu me der um filho, se tu me fizer fecunda, eu vou dar esse bebê, essa criança, para morar no teu templo. E ela deu a luz a Samuel, aleluia. Lá o Eli era o sacerdote. Aquela mulher, Ana, chegou lá com aquele menino no braço, ou seja, com Samuel já andando, já havia crescido. E Samuel foi morar na casa do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz que a casa de Deus diz que a casa de Eli não estava muito bem. Então Deus começou a falar com Samuel, aleluia. Por 3 vezes, 2 vezes, a primeira vez, o Senhor disse, Samuel. Ele, criança ainda, adolescente, correu lá no sacerdote. Fala, meu senhor. Ele acordou, não te chamei não. Eu não te chamei não. Vai dormir. O menino foi dormir, o rapaz foi dormir. A segunda vez, o Senhor disse, Samuel. Ele levanta, vai lá, tem o senhor ali. O que é que foi? O senhor me chamou? Eu não te chamei. Aí ele percebeu, epa! Deus tá falando com esse moço. Aí o Eli teve uma ideia e falou assim, Samuel, quando você ouvir a voz, você põe-te de pé e diz, fala, Senhor. Então, se você quer que Deus venha falar com você, vamos nos colocar de pé, numa posição de vaso, desembocado, para que Ele venha nos encher do teu espírito, do teu conhecimento e da tua graça. Mas enquanto vocês não se pôr de pé, com a voz do Senhor, com o chamamento do Senhor, não tem como Ele te encher.
não tem como ele falar com você. Levanta-te, põe-te de pé para ouvir a voz do Senhor. Foi o que aconteceu aqui. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O Senhor já mandou ele lá para uma cidade, já estava praticamente caminho deserto. E esse pregador aqui, ó, ele aceitou. Hoje, se mandar nós pregar no deserto, é ruim no deserto. Se Deus chamar nós para pregar no deserto, eu pregar no deserto, o senhor tá achando eu com cara de João Batista? O senhor tá achando eu com cara de João Batista para pregar no deserto? Aqui mandou ele para a cidade, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Deserta. Vão caçar as cidades, as metrópoles, onde está cheio de gente. E levantou-se, tá vendo aí? Filipe levantou-se e foi. Jesus disse assim, ó: vinde pregai o meu evangelho a toda criatura. Primeiro, quem que ele chamou de criatura? Vamos ver. Para casa. Vinde pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem que Jesus está chamando aqui de criatura? Porque na cabeça de muita gente, nós somos todos filhos de Deus. Onde é que você aprendeu isso? Onde é que você aprendeu essa heresia? Aonde? Nós somos todos filhos de Deus. Aonde você aprendeu essa heresia? Podemos ser filho de Deus por parte de criação, porque Deus criou o sol, a lua, os peixes, os animais. Deus criou o homem. Amém? Deus criou todas as coisas. Ele é o pai da criação. Então você é criatura. Agora, para você ser filho de Deus, para salvação, você vai lá em João capítulo 1, a partir do versículo 11 e 12, quando João fala assim: Jesus veio para o seu, os judeus, mas os seus o rejeitaram. Solta Barrabás, se fala mais nada. Mas a todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de ser feitos, chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus e filha de Deus é só aquele e aquela que aceitaram a Jesus, nascer de novo, para ser filho de Deus por adoção ao Pai. Amém? Enquanto vocês não aceitaram a Jesus, vocês são criaturas. Aí Jesus disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, se você não crê, você já está condenado. Julgueis porque sereis julgados. Tá doido? Esse pregador, você sabe julgar? Ô, sua criatura, tu não sabe o que tá falando? Vai conhecer a palavra de Deus. Ele diz: já está condenado. Sabe o que Jesus disse? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Tem que crer em Jesus. Aqui, ó, esse Filipe vai pregar para o eunuco da rainha de Candace. Provavelmente era o tesoureiro de toda aquela riqueza. Foi em Jerusalém na festa. Estou adiantando aqui para você ver. E você vai ver que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Não estava entendendo nada. Mas o Filipe, por ter sido um discípulo, por ter continuado com a fé que Jesus doou para ele, para todos nós, o Filipe foi chamado para pregar para esse homem. Resolve você ler Bíblia sem ter o entendimento. Se você não abrir o coração, não receber o Espírito Santo, o qual o professor, o autor, intérprete dessa palavra que Jesus disse, você não vai entender. Você não vai entender.
Por isso que Jesus deixou a igreja. Por isso que Jesus formou a igreja dele, fora do paganismo, da cegueira eclesiástica, fora do curso deste mundo, que anda sem curso, não sabe onde é parar, mas a Bíblia diz onde vai. Ele deixou a sua igreja para nós pregar para vocês, ser a luz para vocês, porque ela é a nossa luz, temos que brilhar para vocês. Se não aceita o nosso testemunho, confere na Bíblia. Então aceita o que Jesus falou. Quer ver? Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco Bor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Foi pregar para magnata ricaça, superintendente do tesouro da rainha de Candace, rainha da Candace, lá na África, na Etiópia. Imagina a posição desse homem. Imagina o carro, a carruagem que esse homem estava. Imagina a pompa daquele homem. Aleluia. Ele está aí no Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E certamente era um prosélito. Prosélito aqui nessa época era aqueles que era simpatizante à lei judaica, mas não pertencia. É igual Cornélio, capítulo 10. Cornélio era um gentio, centurião da corte romana, cuidava de 6 soldados, prestava 3 sacrifícios ao dia, mas não conhecia Jesus. Aí Cornélio dava esmola, prestava sacrifício 3 vezes ao dia, está em Atos 10, mas faltava conhecer a Jesus. Em outras palavras, Cornélio era um mero religioso, fazia tudo bem, tudo bonitinho, amém? Mas faltava o fundamental, conhecer a Cristo. Aí Pedro foi chamado para ir pregar para Cornélio, que era um gentio como você, que ainda não aceitou Jesus, tá entendendo? Cornélio converteu, aleluia. Assim, essa situação, esse etíope aqui era um gentio, cuidava do tesouro da rainha de Candace. Ele estava lendo a Bíblia, não estava entendendo a palavra. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos ver. Ele foi em Jerusalém para adorar a Deus. Ainda bem que ele foi lá para adorar a Deus, junto com os judeus. Talvez seria uma festa, lógica, uma festa muito grande, é claro, a festa dos tabernáculos, onde muitas nações afluíam para Jerusalém. Amém? Vai lá para adorar a Deus. Presta atenção. Existe muito movimento aí das nações que vai caravana, vai para o paganismo, para a idolatria. Tá entendendo? Tá entendendo você? Você que não vai estar entendendo? Existe muitas caravanas, muitos movimentos religiosos, vai do pasto do paganismo, para adoração a Deus. A Deus. Aqui não, para adorar a Deus. Desde a cegueira, não aceitando a Jesus, mas Israel tinha uma adoração monoteísta, não politeísta. Politeísta é os religiosos que têm vários deuses, várias crenças. Isso é a religião, a fé politeísta. Mas a fé monoteísta é os judeus. Aleluia. Tem mais duas aí, eu deixar de falar: o cristianismo e o islamismo. Aleluia, deixa pra lá. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui você vai ver que ele, ao voltar para a Etiópia, naquele seu carro, carruagem, que seja, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. No que ele estava lendo, como o cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca, sobre a sua pisadura sendo sarado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi lendo e não estava entendendo nada. Aí Deus viu que ele não estava entendendo nada, já chamou Filipe para aparelhar aquele carro.
ou aquela carruagem. Para quê? Para pregar para ele. Então a função de nós, os crentes, é pregar para vocês que não são crentes em Jesus. A função de nós, os evangélicos, que somos a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, aleluia. O corpo de Cristo que ele é o cabeça, aleluia. É pregar para vocês, é mandamento de Jesus na nossa vida. E de pregar o meu evangelho a toda criatura. Você nas redes sociais aí, ó, com todo respeito, se você está assistindo, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Deus te abençoa. Mas se não converteu a Jesus, você tem que aceitar a Jesus. Até quem santanense dessa Itaúna tem que aceitar a Jesus. Para ser filho de Deus, por adoção. Regressando e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Vamos ver o que ele estava lendo? E disse o Espírito a Filipe, tá vendo? Enquanto você vai ler a Bíblia, quando você estiver lendo a Bíblia, se você disser assim, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Ou Deus vai te dar o entendimento naquele momento, através do Espírito, ou Ele vai usar alguém para chegar e falar para você. Amém? Das duas, uma. Ou deve ter 3, 4, 5, 6. Mas Ele vai usar alguém para pregar para você, para falar para você de Jesus. E disse o Espírito a Filipe. Agora o Espírito, ele fala com Filipe. Vamos ver o que o Espírito fala, Filipe. Você sabe que existe o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da santidade, mas também tem o Espírito maligno, o Espírito da sujeira, o Espírito do pecado. E aí? E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajuda-te. Quantas pessoas evangélicas já tentou juntar com você, pregar para você, falar para você, e você talvez deu as costas? Quantas pessoas chegou a tentar falar de Jesus para você, e você, eu já tenho Jesus? Quantas vezes você já ouviu essa mensagem do Evangelho, que você precisa entrar pela porta estreita, experimentar o novo nascimento, que é Jesus, e você deu as costas? Aonde você acha que isso vai parar? Essa sua atitude de rejeitar essa palavra. Não, eu já tenho Jesus, você que está falando. Eu já tenho Deus, você que está falando. É você que está falando. Mas como que se conhece? O fruto, conhece a árvore. É pelo fruto, as atitudes nos mostram se nós temos Jesus em nossa vida ou se não temos. Aí que está. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajuda-te a esse carro. Mandou apanhar o carro. E o homem está lá, lendo lá, como o cordeiro morto foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo não abriu a sua boca, o castigo que estava sobre nós, está sobre ele, lá vai ler. E o Felipe, o cristão, o crente, o lavado, remido, do sangue de Jesus, perdoado por ele, já apareou aquele carro. Porque Deus mandou. Então, se você ainda não converteu essa palavra, olha a Deus, e envia alguém para pregar para mim. Eu quero ouvir a tua palavra. Mas você não faz. Outra noite lá em casa tem uns pitbull lá. Então, pitbull desse tamanho. Vou fazer uma comparação aqui, mas vai entender, não vai processar, não. Palhaçada. Aí eu tô lá, uma carninha sobrou o osso. Deixei lá em cima do prato, lá dentro do prato. Meu filho chegou, vou mandar isso aqui pro cachorrinho. Levou e pá. A minha nora já virou, não pode comer você não, ele é novo demais.
é muito louco. Aí ele foi lá, tirou o sim. E eu olhando aquele negócio. E ele guardou pra dar pro cachorrão com uma boca desse tamanho, pitbull. E aquele cachorrinho, quando meu filho tirou aquele osso dele, sabe o que ele fez? Ele ficou rodando igual a barata toda, caçando. Eu olhando aquele negócio. Aí a gente pode pensar o seguinte, meu Deus do céu, Jesus da glória, é igual o Senhor falou, eis que eu enviarei sobre a face da terra fome de ouvir a palavra, sede de ouvir a palavra. Aí eu lembrei do cachorrinho, ele tava caçando lá, caçando, e achar nunca, foi tirado. Assim também, Deus vai mandar fome e sede de ouvir esta palavra, aleluia. Hoje você pode ouvir com fartura, mas vai chegar um dia, ele vai reter por um pouco de tempo. Aí, a própria palavra diz que as pessoas vão andar de mar a mar para caçar essa palavra e não vai alcançar. E hoje, nesse bairro santanense, você tem aqui de graça pregadores, pregando não só nesse bairro, mas em toda essa Itaúna. Há anos, há décadas, tem pregador nessa Itaúna. E com todo respeito, sabe o que eu posso falar? Mais da metade ainda não aceitou Jesus. Isso quer dizer que mais da metade vai ficar para trás, sem choro e sem vela, sem fazer exceção. Vai ficar para trás. Por quê? Falta de advertência, falta de pregar essa palavra aqui na Itaúna, ou Minas Gerais, Brasil, o mundo inteiro. M-A-O. Aí você escolhe. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Ninguém tá não, tem que esperar pra gente. Então vai. Ninguém sabe de nada. Só depois que acontecer que a gente vai saber. Ninguém sabe de nada. Jesus disse assim, ó, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito não descerá. Mas se eu for, o Espírito descerá. E quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo será julgado. Já está julgado. Aleluia. E outra coisa. E ele diz assim, ó. E ele, quando vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar delas. Aleluia. Tá vendo aí? Qual a diferença? Aleluia. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, correu. E correndo, correu. Deus mandou, tô fazendo depressa. Deus mandou, eu vou. Eu tô fazendo a obra. Eu ainda vou ser crente, eu tô pensando. Eu sou criatura, vai. Aproveita a porta aberta. Porque ele pode vir agora. E a vida dele vai ser no abrir e piscar de olhos. Não vai dar prazo para você se arrepender. O apóstolo Paulo diz que a volta de Jesus vai ser no abrir e piscar de olhos. Pá! Levou todo mundo e aceitou ele. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. Aí uma escolha. O Filipe correu. Ele ouviu. Aquele homem que não conhecia Jesus, ele estava lendo em voz alta. Talvez ele tinha naquela carruagem, o carro não sei o quê. Ele estava lendo. Como o cordeiro mudo foi levado ao matador. Parecendo doido. Em vez de ler só para ele ali, ele estava lendo até para os passarinhos. Aleluia. Como o cordeiro mudo foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Filipe ouviu. Então clame a Deus. Se Filipe, amando de Deus, ouviu aquele homem ler
as escrituras e para Deus, Ele te ouvirá. Clame, abre a sua boca. Meu Deus, eu preciso de Ti. Me socorre, Jesus. Você tem que clamar a Deus. Você tem que conversar com Deus. Peça a Ele, Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra. Tenha sede dela. Sabe o que alimenta a sua alma e o seu espírito? Você sabe, é a palavra. A palavra. E o que alimenta a nossa carne? Vou nem falar que é uma lista que não acaba mais. Mas só vou dar um artigo das características delas. Ele diz, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo, sem exceção de nada, fora a palavra de Deus. Aleluia. Essa não passa. Por isso que Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu cito a mesma cronologia. O salmista Davi, há 3.000 anos atrás, disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E foi o rei segundo o coração de Deus, tanto é que Deus prometeu ao trono dele o herdeiro eternamente, e esse herdeiro é Jesus, e ele vai descer para reinar literalmente aqui na face da terra. Povo de Santanês, povo de Itaúna, ouvi a voz do Senhor. Ele está voltando. Você achar que é loucura aqui? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Correu, Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Ele disse, entende tu o que lê? A pergunta daquele servo de Deus, para quem estava lendo, estava entendendo. Você, com todo respeito, o religioso, você entende que lê? Com todo respeito, se é que lê? Porque eu vou falar uma coisa que gravíssima, de nós, os crentes, a maioria de nós vai para a igreja, irmão, você é obrigado a falar. Não fala não, irmão, eu vou falar, eu vou abrir as cortinas, os bastidores da igreja. Vou falar. Fala não, irmão, vou falar. Pode? Ô, irmão, fala, você não fala não, eu vou falar. A maioria de nós crentes tá assim, ó, vai estar na igreja, vai falar com o pastor. Ô pastor, põe um relógio de ponto na porta da igreja. Porque hoje a igreja evangélica, a maioria tá igual a igreja de religião. É marcar cartão, tô aqui. Só isso. Vai lá, escuta toda aquela liturgia, vai lá, escuta toda aquela pregação, sai cá fora, é a mesma coisa. Crente da Laodiceia. É outra, fecha as cortinas, pá, e esse corpo, irmão. Eu tinha que dar uma pinceladinha, família idosa, não é só o povo que tem que levar a chicotada, não. Mas não é isso não, tô brincando. Aleluia, maranata. Ó, Zé. Então você vê aqui, ó. E o Filipe diz, entendes tu o que lê? Vamos ver a resposta que aquele homem estava lendo? Vamos ver a resposta que aquele homem está lendo? Daí ele falou, eu leio a Bíblia. Mas você lê, mas entende? Eu leio a Bíblia, principalmente ao 3,16. Então cita de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por que você não crê nele? Por que você não crê nele? Eu já creio, mas da maneira que ele quer que você crê, que ele quer que você crê. Sabe a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí se eu pegar o microfone e sair aqui, você crê em Deus? Todo mundo. Se tiver 1.000 pessoas, eu creio, até crescendo. Eu creio, eu tenho eu sou Deus, e faz aquele discurso, aquela pregação, não é? Mas a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é aquela que Jesus é o autor, consumador dela. Então a fé que nós os crentes
tem em Jesus é a fé doada de Jesus para nós. Ele é o autor e o consumador dela. Quando é que essa fé nossa vai ter a sua consumação? No arrebatamento, na retirada de nós, os crentes, da face da terra. Com essa fé comum, essa fé qualquer um tem. Você acha que vale para Deus? Vale. Então experimenta para ver. Experimenta. Experimenta. Entende tu o que lê? A resposta foi, e ele diz, olha o que aquele homem falou para Fileto: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então por que estava lendo? De uma forma ou de outra estava lendo. Eu não estou dizendo que estava errado em ler, não. Quando eu disse, então para que ele estava lendo, eu quero chamar a sua atenção. Ele não estava entendendo, mas estava lendo. Tem gente dessa sociedade que nem Bíblia lê. Nem Bíblia lê. E ninguém tem conta com isso. É o direito dele. Ninguém está brincando. Quer dizer que eu tenho que ler, pregador? Não! Você não tem que ler a Bíblia, não. Fala de Deus, diz no Apocalipse: bem-aventurados que lêem, bem-aventurados que ouvem. Então ouve. Se não lê essa palavra, vai dar ouvido a ela. Bem-aventurados que lêem, bem-aventurados os que ouvem, e bem-aventurados que guardam esta palavra, as palavras desta profecia. Tá vendo? Tem gente que não lê, não dá ouvido e nem guarda em seus corações essa palavra. Como é que é subir no arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento? Como? Quando Jesus vier, vai ser um caos para muita gente. Quando Jesus voltar para levar os seus, lavado, remido o seu sangue, perdoado por ele, vai ser um caos para muita gente. Achando que você quer história de Caraxi? Bairro Santanense, vocês estão aí nas redes sociais aí, ó. Esse bairro aqui, ó, tá sendo conhecido aqui no YouTube, aqui, ó. Canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Tá lá nas redes sociais. Aleluia. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Sabe o que Jesus diz? Observai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então não observa esse verão. Fica sem ler, tapa seus ouvidos, deixa entrar no ouvido sem outro para você ver o que vai acontecer. Observar a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e ela de mim testifica. Aleluia. Quer saber sobre o seu Salvador? Quer conhecer sobre o seu Redentor? Então lê a Escritura. E sabe o que Jesus diz? Sabe o que Jesus diz? Meu povo erra por falta de conhecimento. Então se você não tem conhecimento da verdade que é Jesus, que está aqui, você está no erro. Meu povo erra, a não ser que você não julgue ser povo de Deus. Mas se você disser que faz parte da família de Deus, que a Bíblia diz que Deus tem uma família, se você faz parte dela, não tem que conhecer isso aqui, não. Amém. Como poderei entender se alguém não me ensinar? E roubou. Agora você vai ver aqui, ó. E roubou a Filipe. Aqui, ó. Estava lendo o profeta Isaías. Não estava entendendo, mas estava lendo. Aí Deus deu o luxo de um crente aparear ele, para ajudar ele a entender aquilo que ele estava lendo. Ele não estava entendendo. Você está entendendo aqui? Isso acontece com você? Tem acontecido com vocês? Que ainda não aceitaram a Jesus? Sim ou não? Responde para ele. Eu quero saber da resposta, não. Dispensa.
e rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. Filipe, pega seu nome. Pega seu nome. Eu me chamo Filipe. E o senhor? Eu sou superintendente da Rainha de Candaço. O senhor tem cobra, hein? Aí o cara falou assim com ele, superintendente, você tá entendendo isso aqui? Você entende? Uai, eu entendo. Por que você entende isso aqui? É porque eu aceitei Jesus, eu aceitei meu Salvador, e ele desceu o Espírito Santo e nos dá o entendimento que está lendo. Mas se você entende, sobe cá. Vem cá. Pois não, com licença. Que é sofá de cor de jacaré, sei, pelúcia de urso. Aleluia! Vamos lá! E valeu a pena o Filipe correr. Suar. Aleluia! Agora tá de camarote. O carro da Rainha de Candaço. Para pregar de camarote. Aleluia! Aqui, ó. Que subisse e assentasse. E o lugar da escritura que ele ia era esse. Aí, tá falando aqui qual parte dessa escritura que ele estava lendo. Aí, ó, era isso. Foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele estava lendo isso. Ele estava lendo aquilo que aconteceu com Jesus perante Pilatos. Pilatos se maravilhou porque Jesus não abriu sua boca. A Bíblia diz que Pilatos falou, eu estou maravilhado. Esse condenado não fala nada. Todo condenado chega aqui e fala, pagou advogado, pagou caro, como é que é, vai sair? Pagou advogado, tem que sair. Mas esse homem fica calado. Pilatos chegou, Jesus, escuta aqui. Por que tu não defende, fala alguma coisa? Você não vê que a tua nação te condena? Manda soltar o Barrabás, um ladrão, salteador, um amotinador na sociedade. Eles querem soltar ele e te crucificar. Tu não fala nada? Tu não fala nada? O que o povo pediu? Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Solta Barrabás! Eu quero ver suas ações da vida de muitas pessoas, logo mais no jornal. Solta Barrabás! Eu quero ver o seu espírito usar aqueles lá no ano 2023 para matar, roubar, estrupar, para aparecer no jornal todo dia, para todo mundo ver as obras de Barrabás. Crucifica Jesus! Solta Barrabás! Tem que ter noticiário nos jornais. Solta Barrabás! Se não tiver essas coisas no jornal, o jornal não presta. Tem que ter essas notícias. Matou, roubou, estrupou, estourou caixa eletrônica, fez isso. Aleluia. Para! O lugar da escritura que ele ia era esse. Foi levado como ovelha para o matador. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. A sua humilhação foi tirada. O seu julgamento, de quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Solta Barrabás! Crucifica Jesus! Que coisa, hein? Mas que coisa, hein? Que loucura, rapaz! Mas é engraçado que já estava escrito que eu tinha que morrer naquela situação. Aí então o povo não teve culpa, não. Não teve? É porque Deus é onisciente. Ele sabia
Ele sabia que o povo ia rejeitar a Jesus. Deus é onisciente. Ele conhece aqui em Itaúna. Quem vai se salvar vai para o céu. E quem vai para o inferno, ele é o juiz final, para o lago de fogo. Deus já sabe. Mas já sabe para que pregar. Para você não passar por inocente no juízo final. Aleluia. Depois de você chegar no juízo final, Apocalipse 20, versículo 11, você pode roubar uma desculpa. Eu nunca vi. Ninguém pregou pra mim. Aí os crentes aqui em Itaúna vão aparecer com aquelas vestes brancas, limpinhas. Dá um passo à frente. O povo tá honesto, crente. Aí nós, aleluia. Aí vai perguntar pra você, conhece esse? Conhece ou não conhece? Perdeu a fala, né? Você conhece esse povo Itaúna? Veste branca? Aí você, irmão, aqui em Itaúna, procura fazer a obra que Deus designou pra você fazer. Não cruza o braço, não. Amém? Glória a Deus. Não vai pra caverna, não. Prega pra quem Deus manda você pregar. Prega! Quem vai te cobrar no tribunal de Cristo. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. A quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, agora veja bem, depois de ler aquilo, respondendo o eunuco a Filipe, diz: rogo-te, de quem diz isto? O profeta nem conhecia. Então tem coisa que você não conhece da Bíblia. Você tem que caçar os cristãos, os evangélicos, os pregadores que têm compromisso com esta palavra. Oi, me explica isso aqui. Eu não estou entendendo isso aqui. Aí ela vai explicar para você, na medida do possível, na medida da revelação que Deus nos der para pregar, para falar para você, ensinar para você. Nem mais nem menos. Aleluia. Tá vendo aqui? O que ele diz aqui, ó? E respondendo o eunuco, a Filipe diz: rogo-te, de quem diz isso? O profeta? Aí o Filipe, por conhecer a palavra de Deus, por ter aceitado a Jesus, por ter sido um crente em Jesus, amém? Fazer parte da noiva do corpo de Cristo, aí ele teve condição de explicar, porque estava em Deus, Cristo estava em dele, Cristo estava nele, na forma do Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes. Essa Itaúna não é inocente. Essa Itaúna não é inocente. Aleluia, barara. Se essa Itaúna não alcançar a salvação, não é por falta de a pregação da palavra de Deus. Que é o que tem de crente pregando nessa Itaúna. Arrependemos e convertemos os nossos pecados. Você tá vendo aqui? Aqui, ó. De si mesmo ou de algum outro? Aqui o eunuco falou. Ele está pregando dele mesmo? De si mesmo ou de algum outro? Do que esse outro está falando? Essa escritura está dizendo o quê? Estou sabendo de nada. Quando você lê Bíblia, você entende alguma coisa? Se entende? Parabéns. É isto. Deus te dá o entendimento. Mas muitas pessoas que lêem não entendem. Lê não entende e nem aceita explicação. Só porque tem o título de crente. É crente? Já nem ouviu. É evangélico? Já nem saber. Então, Filipe, abrindo a sua boca. Aí, tá vendo? Você tem que dar oportunidade para alguém pregar para você, sua criatura. Você que ainda não aceitou Jesus, não entrou pela porta que é Jesus, pede a Deus: Deus, se eu ler a tua palavra e não entender, envia alguém para abrir a boca, para pregar para mim, para falar para mim. Eu quero conhecer o Senhor. Vou ler uma coisa aqui para você ver aqui, ó. 2 Pedro. Você vai ver que coisa. Você acha, muitas pessoas falam, você vai estar pesado demais. Você acha pesado? Olha o que Pedro falou aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 4, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 4,
e o versículo 4. Primeira Pedro, desculpa. Capítulo 4. E o versículo 4. Eu fugi um pouco aqui para você entender, porque muitas das vezes alguém fala, irmão, mas é pesado demais. Eu já falei uma coisa, meu irmão, eu não consigo pregar aquele evangelho barato. Não, Deus é bom. Deus é um bom Pai. Enviou Jesus. Eu não consigo. Eu usei a palavra eu, mas meu Deus do céu, tira esse eu fora. Você acha pesado isso aqui? Você nas redes sociais? Deixa eu ler para você aqui, ó. É 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Eu quero ler o versículo 1 até o versículo 3, sem comentar, e parafrisar um pouquinho o versículo 4. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4, e o versículo 1. Viver para Deus. Você quer ver o contraste de muita vida de pessoa? Olha, viver para Deus, tá assim, ó. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, orgia, glutonaria, bebedice e abominável idolatria. Agora o versículo 4. Versículo 4. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Tem gente que vive uma vida desenfreada, só pecado e mais pecado, pecado mais pecado, pecado mais pecado, não teme a Deus, o do seu corpo físico, só em prol do pecado, ao passo que o apóstolo Paulo diz, para nós amortecer, mortificar os membros do vosso corpo, os membros, alimentar, vamos entregar pro mundo, acaba não. Bora, velho. Vamos terminar aqui, vamos lá, hein? Vamos lá. Então, Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Começando aquela escritura. Ele falou outra coisa, a não ser aquela de aquele eunuco estava lendo. Ele abriu a sua boca e começou a explicar. O que você quer ler na Bíblia que não entende? Se eu não entender, lógico que eu não vou explicar a você, procura alguém explicar. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Depois que Filipe pregou para ele, explicou para ele, ensinou para ele a importância de aceitar Jesus, de converter Jesus, de entrar pela porta que é Jesus, entrar pelo caminho estreito que é Jesus. Quando ele explicou isso para aquele eunuco, sabe o que ele fez? Ele aceitou a pregação, ele aceitou o ensinamento, ele aceitou a explicação. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Passou perto da poça d'água, de certo ele parou a carruagem, carro não sei o quê, e ele falou assim, olha aqui a água. O que me impede de eu ser batizado? Aquele batismo que nós crentes fazem. Amém? Escuta aqui. Nós cristãos, quando converte, conhece a verdade, aí nós vai lá e o pastor, o ministro, fala dos batistas. Deixa eu explicar para você. Chega lá no rio, vou falar rio, porque se falar tanque, é uma briga teológica no meio do povo crente. Você sabia? Abre as cortinas aí. Aí, irmão, vai ver se não vou. Mas vai ver a cortina aí dentro dos crentes, bastidor. Pode, irmão. Não, irmão, faz não, vou fazer. Abre. No meio do nosso cristão tem aquela guerra, sabe? O pastor, o pastor tem que ser a corrente, tem que ser no rei. Já chega outro pastor,
pode ser pelo peito da piscina, não tem nada a ver. O outro pastor não, tem que ser no Rio, água corrente, Jesus batizou no Rio Jordão. O outro não, pode ser na piscina, se tiver Rio Jordão. Tem que ser na piscina, pode ser que seja água, não tem problema, irmão, vamos batizar. O outro não, eu só batizo se for no Rio. Ai, fecha as gordilas, basta! Por isso não é fácil pegar ar livre não, rapaz. É difícil. A gente é obrigado a confessar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Não é igual levantar o tapete, esconder, ó. Aleluia. Deixa eu explicar aqui, ó. Então, o ministro pega a pessoa que arrependeu. Pastor, eu quero batizar. Aí ele passa por ensinamento, é claro, que tem o batismo. Não é de qualquer maneira, não. Amém, glória a Deus. Aí ele passa por instrução, que é o batido é coisa séria. Aí leva ele no rio, lá não sei o quê. Chega lá, quando ele presta atenção em vocês que aceitar Jesus. E acha estranho o batido crente, batido criança, sei o quê. A água fica mais ou menos até aqui. O pastor fala algumas palavras, igual a pessoa casar. Promete ser fiel à sua esposa, marido. Promete. Depois vai ver na verdade, 8, trai marido, trai mulher, não sei o quê, deixa pra lá, corre. Aí ele falou, ó, você promete ser fiel a Jesus, a sua palavra. Vai falando. Alguma coisa crescendo no rol da igreja, vai falando. Aí ele pega a pessoa, abaixa na água, depois que confessar, fazer aquele juramento, não sei se vai cumprir, mas abaixa na água. Quando ele afunda na água, aquilo representa, como diz a palavra de Deus, é morrer com Jesus, ser sepultado com Jesus. Quando ele levanta uma nova criatura, é esse que é o batismo. Por isso que o batismo, com todo respeito à igreja católica, não é para criança, presta atenção. Sabe por que eu vou te processar? Me processar? Jesus diz assim, ó. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a criancinha tá lá, ajudar dentro d'água. O padre chega lá, ô neném, você aceita Jesus? Coitadinho, se fizer assim, tá condenado? Aquele que crê, uma criança, não tem condição de crer. Ela não sabe o que é crer. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu e você sabe. Eu e você sabe o que é crer. Muitos não creem porque não quer. Porque não tem força. Mas não tem desculpa. Jesus diz, seu filho fosse libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você quer ser livre do quê? Ele te liberta. O que te trava de chegar a Jesus? O que te impede de você ser um crente, o acrente, o evangélico? O quê? Não tem desculpa. Para isso você deixou nós os crentes, os evangélicos, para ser testemunha viva da presença de vocês. Vou terminar. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse, eis aqui água que me impede de eu ser batizado. Nada. O que me impede? Ele falou, o que me impede? Eu já creio, aceito o que pegou pra mim, aceito que Jesus morreu por mim, eu quero ser batizado. Aí, tá vendo? O que te impede? Ele diz, Felipe, é lícito se crer. Tá vendo aí? Já jogou a responsabilidade nele. Tu tá falando, é lícito se crer. De tudo, de todo o coração. Tá vendo? Tem que crer de coração. Crer de coração. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Do que baseia a nossa salvação? Não é conhecer, sei que a coisa. Não. Ele diz assim, a salvação vem só. Saber, se com tua boca confessarás Jesus, e de coração, crê que Deus
ressuscitou dos mortos, será salvo. Tá vendo? Você tem que crer, você tem que confessar a Jesus com a sua boca, sua criatura, e crer que Deus ressuscitou, que Ele está sentado à direita do Pai, conforme Salmo 110, diz assim, diz Davi, diz o Senhor ao meu Senhor, aceita-te a minha mão direita, até que eu ponha todos os seus inimigos, pois cabelo de seus pés. E respondendo ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está vendo aqui a confissão dele? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água. Tanto o Filipe como o eunuco. E o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais. O eunuco, então, jubiloso, continuou o seu caminho. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Parece aqui que você viu o arrebatamento horizontal. Aleluia. Filipe foi arrebatado lá para a cidade de Azoto. Chegou lá, nem sabe como. Vai ter um arrebatamento vertical. Vamos orar a Deus. Eu gostaria que você acessasse aí, ó. Essa ministração amanhã vai estar lá no YouTube, canal O Despertar Escatológico em prol da fé cristã. Você acessar lá, você vai ver a ministração do domingo passado aqui, Jonas pregando em Nínive. E esse aqui também vai para lá. Você pode acessar, dar um joinha. Nós já estamos orando em prol de todas as pessoas, né, planeta Terra. E vamos estar continuando orando para você, que você possa ajudar a divulgar esse trabalho nas redes sociais, porque Jesus está voltando. Vamos orar a Deus? Quero agradecer também o pessoal das redes sociais aí, ó. Você no YouTube, você que tem se inscrito e os que não se inscreveram, mas estão assistindo, divulgando também. Muito obrigado, Deus te abençoe. A gente tem informação e está vendo que o trabalho está fluindo. Isso quer dizer que estamos sendo abençoados e vocês estão sendo abençoados também. E que Deus continue abençoando poderosamente. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando não só essa Itaúna, mas toda Minas Gerais, Brasil, o mundo inteiro. Que esse Evangelho possa alcançar as almas que precisam de Ti. E sabemos que o Senhor está para voltar a qualquer momento. Que possamos estar firme nessa rocha, firme nessa esperança de que no abrir e piscar de olhos, o Senhor estará nos levando para a glória. E no mais, queremos agradecer. Amém.